Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Espero que tenham tido aí uma excelente fim de semana. E hoje a nossa aula, mais uma vez, a aula temática, né? Hoje, pela imagem, já perceberam que eu vou falar de um país, né? Um país cuja extensão territorial é pequena, mas, independente do tamanho da extensão territorial, tem aí diversas riquezas, né? Eu vou falar do Japão. O Japão, que é um país localizado no continente asiático, como nós já vimos, e também é conhecido como Terra do Sol Nascente. Tá legal? Então, o Japão ele é um país insular, ou seja, é uma ilha, né? Tem uma área aí de 377 mil quilômetros quadrados e é a terceira economia mundial. Então, só pelo fato de ser a terceira economia mundial, já percebem aí, né? Já somos capazes de perceber que, independente do tamanho do Japão, as riquezas do Japão são diversas. Se trata da terceira economia mundial. Sem contar que, se nós formos analisar toda a história do Japão, a gente vai chegar num tempo, né, que vai conseguir detectar que a população adulta do Japão foi praticamente dizimada pelos Estados Unidos, né, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Tá legal? Então, a capital do Japão é Tóquio. Tá legal? A população hoje chega a aproximadamente 130 milhões de habitantes. Né? Então, um país tão pequeno com uma quantidade de gente aí muito grande. O regime de governo no Japão ele é a monarquia parlamentarista, né? Ou seja, tem um monarca que hoje é o imperador Akito e tem o primeiro-ministro, o Shinzo Abe. A moeda, né, utilizada no Japão é o iene e as principais, né, tipo de crença desenvolvida, né, religião, seria o shintoísmo e o budismo. O idioma, óbvio, né, é Japão. A bandeira do Japão é muito simples, né, aquele círculo vermelho. Então, esse círculo ele representa o Sol, também chamada de Inomaru, né, a bandeira utilizada desde 1870. O desenho, né, é utilizado desde o século XII pelos samurais Bushi, em batalha entre os clãs Taira e Minamoto, né, se eu não me engano. Os samurais desenhavam o círculo do sol em leques, né, os chamados gunsen. Tá? A figura ela começou a aparecer, olha que interessante, em batalhas como Sekigahara, né, em 1600, e ela enfeitava aí diversos painéis. No que diz respeito à parte física do Japão, né, o território japonês, ele é integrado por 3.000 ilhas, né? 3.000 ilhas que, agregadas, né, juntas, elas correspondem aí às áreas dos estados brasileiros de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. As principais ilhas japonesas são Honshu, Shikoku, Hokkaido e Kyushu. Tá legal? Então essas são as principais ilhas. Essa ilha ela está localizada entre o Pacífico e o Mar do Japão. Ela faz parte daquela parte que nós chamamos Círculo do Fogo do Pacífico, né? Lá tem uma grande instabilidade tectônica, né? Tanto que a atividade vulcânica lá é extremamente intensa. E além de um solo pobre, né, eles apresentam, e tem baixa oferta de minérios e combustíveis. Professor, mas com toda essa baixa de minérios e combustíveis, como eles conseguem ser tão ricos? A gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. O relevo japonês ele é formado por planaltos, né, sendo que a maioria do território ele é de montanhas. Na região denominada Chubu, em Honshu Central, há uma cadeia de montanhas com mais de 3.000 metros de altura. Tá legal? Então, assim, a mais alta delas é a Monte Fuji, que tem 3,7 mil metros de altura e vai estar localizada entre as províncias de Yamanashi e Shizuoka. Tá? Então, assim, por conta do relevo, o Japão ele é marcado por uma intensa atividade vulcânica. Hoje,
né, existem cerca de 80 vulcões ativos no país. E a maioria desses vulcões tem capacidade para causar intensa destruição. Não é à toa que vira e mexe a gente vê nos noticiários alguma atividade vulcânica lá que mexe, né, com toda a população mundial, não só japonesa, mas mundial. Os abalos sísmicos, né, também eles ocorrem de uma maneira muito intensa em função da energia da crosta terrestre. Os últimos terremotos em larga escala, ele foi registrado em 2001 e atingiu aí na escala Richter, né, 9 graus. Então, conforme as autoridades japonesas, a quantidade de mortos e desaparecidos em 2001 chegou a 19 mil pessoas. Quanto à hidrografia japonesa, a gente pode colocar que o rio mais longo e importante do Japão é o rio Shinamo, né? Ele tem 367 quilômetros de extensão. Também ele é de grande importância, assim como os rios Tone e Ikikari, tá legal? A topografia, né, desses rios, ela influi diretamente no curso, tá? Impulsionando aí fortes correntezas em direção ao mar. Essas características dos rios japoneses, né, resultou aí na formação geológica como planícies e os deltas, né, que nós chamamos. Quanto ao clima do Japão, ele está sob a influência do clima subártico, né, onde as 4 estações do ano elas são bem delimitadas. O inverno ele é influenciado por ventos sazonais e parte do território, em especial a região montanhosa, ela é influenciada por nevascas intensas, tá? Então, dependendo da época do ano, a temperatura média ela é de 5 graus centígrados. O outono, né, o outono japonês, ele é marcado pela ocorrência de tufões, né? Ao menos 30 tufões aí atinge o arquipélago nessa época do ano, que é o outono. Já no verão, as chuvas elas são extremamente intensas e as temperaturas médias chegam aí a 30 graus centígrados. A umidade relativa do ar ela é extremamente elevada, né, nesse período do verão e há chuvas e tempestades constantes. A temperatura ela vai oscilar aí bastante na primavera, né, japonesa, que é marcada também por ventos quentes e baixa pressão. Tá legal? Então vamos falar um pouquinho da economia japonesa. Eu posso afirmar para vocês que o Japão ele está entre as 3 maiores economias do mundo e até os anos 90 ele era a segunda. Ele apenas perdia para os Estados Unidos. Hoje ele está em terceiro lugar porque foi ultrapassado pela China. A indústria tecnológica japonesa é a principal fonte de renda. E os destaques aí são para a produção dos setores de informática, eletrônica, robótica e nanotecnologia, tá legal? Ao menos 85% da produção industrial do Japão estão localizadas aí nas regiões de Tóquio e Osaka, né? Essas 2 regiões elas formam as maiores megalópolis do país. Então, assim, devido ao território extremamente pequeno, né, limitado, há uma pequena parte que é desenvolvida a agricultura. A produção de arroz é a mais importante e também há investimento no cultivo aí de frutas e legumes, tá? Bom, deixe-me ver o que falta. Vamos falar um pouquinho da história, né, de história. A história do Japão é extremamente rica, né, gente? O povoamento do território hoje, né, ocupado pelo Japão, ele começou lá no século III, né, antes de Cristo. E a partir do século VI, essa região ela foi unificada e somente no século XVI passou a ter contato com os povos europeus. Então, assim, por meio de navegadores portugueses e espanhóis, o Japão ele iniciou o processo de trocas comerciais com o Ocidente, né? E foi no ano de 1542 e 1043 que os navegadores portugueses atracaram na praia de Tanegashima, tá legal? Então, os japoneses e portugueses iniciaram o processo de trocas comerciais
Porém, a imposição do cristianismo, né, fez os governos locais proibirem a entrada de estrangeiros e a saída de japoneses. Tá legal? Essa é uma parte extremamente curiosa da história. No século XVI, o Japão ainda limitava o comércio exterior aos portugueses e holandeses. Este isolamento, né, ele é chamado de sakaku, tá? E tinha como objetivo preservar aí as tradições e costumes japoneses. Isso tudo, né, com o objetivo de proibir a entrada de estrangeiros na ilha e a saída dos povos japoneses. Este regime de controle e limite, né, sob o comando do clã Tokugawa, ele era militarizado, tá legal? E ele começa lá em 1603 e vai durar até a chegada dos norte-americanos no país em 1853. Um ano depois, ou seja, em 1854, o Japão assinou um tratado de Kanagawa, que resultou aí no fim do domínio de Tokugawa, né? Então, assim, através de uma revolução revolução que foi chamada de Revolução Meiji, o processo de industrialização ele começou no Japão em 1868, quando o imperador Mitsuhito ele sobe ao poder, né? E nesse período denominado Era Meiji, que durou de 1868 a 1912, ele foi extremamente caracterizado ou marcado pelos investimentos em meios de transporte, que era a principal ferrovia no país, e também depois, né, como portos e minas. A educação voltada para a qualificação de mão de obra, ela foi no Japão praticamente universalizada. Então a economia japonesa ela foi dominada por clãs que se infiltraram no comércio, nas finanças e nas indústrias de todos os portes, pequeno porte, médio porte, grande porte. Nesse período, o processo de industrialização ele foi dificultado pela falta de matéria-prima, né, pela falta de energia e um limitado comércio de mercado interno, porque eram poucas gentes. Então, assim, na tentativa de suplantar, ou seja, de sobrepujar esses obstáculos, o governo japonês ele decidiu investir no militarismo para conquistar novos territórios e formar colônias. Entre as sucessivas campanhas militares, a primeira foi a Guerra Sino-Japonesa, que ocorreu lá em 1894 e 1895, e nessa altura ela foi ocupada, né, por Coreia e Taiwan, tá? Quando derrotou a Rússia entre 1904 e 1905, o Japão conseguiu conquistar as Ilhas Sakhalinas. Outro destaque importante é a Manchúria. A Manchúria ela foi ocupada em 1931, né, para onde foi enviado lá o Puyu, o último imperador chinês, que estava confiante nas vitórias, né? Então o Japão ele invade a China em 1937 e tem um conflito, né, que integrou aí a Segunda Guerra Mundial. Já em 1941, o exército japonês ele invade, né, Pearl Harbor, no Havaí, e provoca a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Estados Unidos, que antes era apenas espectador, após essa invasão japonesa em Pearl Harbor, né, no Havaí, os Estados Unidos resolvem entrar na guerra. E obviamente que os americanos combateram os japoneses em várias ilhas do Pacífico, né, como o Iwo Jima, e com o intuito de abreviar essas batalhas, foram lançadas aí as bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e 9 de agosto do mesmo ano é lançada uma outra bomba atômica em Nagasaki. Tá? Mediante a todo esse conflito, o Japão se rende
aos Estados Unidos em setembro de 1945 e foi obrigado, óbvio, a aceitar a imposição dos Estados Unidos, tornando-se aí o seu maior e principal aliado. A maior transformação em termos sociais, econômicos e políticos, né, na sociedade japonesa ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, eles determinam a mudança do Japão no pós-guerra com o objetivo de encerrar o regime feudal e o militarismo. Os norte-americanos, né, eles aplicaram aí diversas medidas. Entre elas, as principais foi uma reforma agrária, uma desmilitarização da ilha, as forças armadas ficariam limitadas e usadas apenas como autodefesa. O Japão passou a ser laico, ou seja, não podia praticar nenhum tipo de religião. O imperador ele deixou de ser considerado um deus e a monarquia parlamentarista tornou-se aí um regime de governo. Tudo isso imposições, né, pelos Estados Unidos. Nesse período, houve um impacto na sociedade, né? Por quê? Na economia e a cultura japonesa, sob a justificativa de modernização e sepultar aí o passado feudal e militar japonês. Os Estados Unidos eles permanecem sob o controle do território japonês até o ano de 1952. Então, se a gente for analisar bem dentro da história, há pouquíssimo tempo, né? Quando o Japão ele recupera a sua soberania, tá? Porque até 1952 ele devia aí tudo aos Estados Unidos. O modelo industrial japonês está entre as explicações para a mais rápida recuperação do país em toda a história da humanidade. A adoção daquilo que nós já vimos, né, chamado de toyotismo, garantiu que o país rapidamente alcançasse o posto aí de segunda nação mais rica do mundo nos anos 70. Percebam, 1952 ele adquire a sua soberania e já nos anos 70 ele é a segunda potência econômica do mundo. Isso é quase que um fenômeno. E apesar de ser um país extremamente ligado à tecnologia, a cultura japonesa é extremamente tradicional em seu espaço. Vários produtos culturais modernos chegaram ao Ocidente, como o mangá, né, que a gente vê. Destacam-se aí personagens como, vocês devem saber até mais que eu, o Hello Kitty, o Ikebana, né, que são aqueles arranjos florestais, os origamis, né, que é utilizado muito na educação toda no mundo, que é a dobradura do papel. E por outro lado, as artes marciais, como o karatê e o judô, elas se popularizaram no mundo inteiro, né? A culinária japonesa também, ela conquistou o mundo nos anos 90, quando foram abertos restaurantes japoneses praticamente em todo o mundo. Então, no conjunto de elementos que formam a cultura japonesa, nós temos também com destaque a cerimônia do chá, que está entre os mais importantes, né? Denominada Chanoyo, né? Marca aí reuniões e encontros. Ela foi incorporada à cultura japonesa no século VIII, né? E é um processo que veio através da China. Tá legal? Então, assim, eu particularmente, acredito que isso é uma breve história do Japão, né? É uma aula temática, mas o Japão é um dos países mais interessantes a serem estudados. Por conta disso, eu trago essa aula para vocês e se alguém tiver um pouco mais de curiosidade sobre o Japão, né, obviamente esteja à vontade para poder questionar, para pesquisar também, né, que eu particularmente eu vejo essa história do Japão, né, como uma das melhores no que diz respeito à superação, tá legal? Então assim, hoje nós temos duas aulas, eu vou deixar esse vídeo, né, e aí a outra aula vocês estejam à vontade para poder desenvolver algum tipo de atividade que queiram.
Forte abraço, boa semana e estamos juntos, né? Lembrando que oficialmente o nosso quarto bimestre começou semana passada e aí a gente vai estar desenvolvendo aí esse último bimestre com muito afinco, com muita determinação. Tá legal? Forte abraço, Deus abençoe a todos, estamos juntos. Tchau, tchau.